Olá, Conversa de Peso de hoje faz uma viagem de 200 anos pela história do Brasil. Tenho a honra de receber de volta a esse programa meu querido amigo Rodrigo Trespar. Se você quiser recuperar um pouco das outras conversas que eu tive com ele, sobretudo lá o Conversa de Peso 807 que você encontra lá no YouTube, a gente conversou muito da trajetória dele, né? Da escrita dele, do exercício dele, até chegar a essa referência nacional e internacional que é hoje, trazendo a história do Brasil, escrevendo a história do Brasil e a história mundial também, né? Ele que tem alguns livros também lançados que fazem provocações em torno das grandes guerras mundiais, por exemplo. E claro, a gente fala aqui da nossa região também, o cara que me levou a ler algumas coisas do Litoral Norte, que eu adorei, assim como fizemos programas muito especiais lá, direto de Osório e Tramandaí, juntos. Programa 967 a gente fez durante a pandemia, também para falar do livro dele. Não era o Personagens da Independência, foi o anterior, a Revolução de 30, talvez. Muito bem-vindo, meu querido amigo Rodrigo Trespar. Oi, Rodrigo, é um prazer falar contigo, com o teu público, com a região aqui do Vale e até onde a Vale TV vai, que eu sei que vai muito longe. É prazeroso. Acho que a gente fez, sim, a Revolução de 30, um dos programas que a gente fez, entre outros, né? A gente fez aqueles na praia também, né? Maravilhosos, né? Ao sopé da nossa montanha. Com ar-condicionado ligado, os ventos ligados lá, né? Na Borrússia, muito legal, né? Na Lagoa do Marcelino, que fica em Osório. A minha casa ainda é... A gente tem percorrido o Brasil. Esse ainda quer dizer o que exatamente? O pessoal faz muito convite para a gente poder ir fora por causa do trabalho, né? E a gente tem percorrido o Brasil aí para divulgar os livros e fazer palestras. Mas eu ainda gosto muito da minha Osório, da minha pacata cidade, é onde meus filhos vivem, né? A família também vive lá, tem raízes lá e gosto muito. Ô, Rodrigo, eu li o livro do Baiano Candinho. Não sei se a gente chegou a falar depois disso, mas eu fiquei encantado também, foi um presente teu, muito especial. E eu fiquei encantado com a narrativa histórica do livro, né? Nossa, viajei longe, assim, aquele período um pouco antes, talvez, ali do final da Guerra do Paraguai, né? Desertores eles que eram. Sim. Até o final do século passado, um pouco antes ali, 1800, quase 1890 mais ou menos, né? Com uma riqueza do que se passou no litoral norte gaúcho, numa época que a gente não imagina, porque não havia saída à praia, né? E haviam povoados que, claro, passavam por ali em direção à Laguna, né? Exato. A Santa Catarina ou lá para cima, né? Eu tento fazer muito com o meu trabalho, Rodrigo, a gente tenta fazer muito assim, aproximar, eu acho que é importante, acho que é a função que o historiador tem, que pesquisa, que vai atrás, que pesquisa documentos, enfim, é trazer esse material de uma forma mais que o público que não é especializado, não tem uma formação específica na área de história, ele consiga ler e entender, né? Eu costumo dizer que se aproxima muito da literatura. É óbvio que sem a licença poética, a gente tem a rigidez das fontes, enfim, mas assim, tenta se aproximar dessa questão de uma linguagem que seja acessível a um público mais amplo. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha esse alcance nacional quanto às obras, pela qualidade da pesquisa e também como a gente entrega essa pesquisa para o leitor. O que te levou a escrever repetidamente a independência do Brasil? É o bicentenário ou foi convites mesmos que te levaram? O bicentenário, nós tínhamos feito... É uma reflexão tua ou é um convite As duas coisas. Eu tinha feito com a 106 um livro sobre o Terceiro Reich, que eu tinha, um dos meus trabalhos é sobre as grandes guerras. E a gente pensou fazer uma coisa sobre personagens que são desconhecidos, apagados da história brasileira, especificamente desse tema, 1822. E aí a gente fez o personagem da independência com 50 biografias de pessoas que mal são nota de rodapé em livros de história. E aí, para o bicentenário de 2022, eu queria algo que não fosse mais do mesmo, porque sempre se foca
em uma ou três personagens, né? O Dom Pedro I, obviamente, por ser o primeiro imperador, o autor da proclamação, enfim, do grito, e depois, um pouco abaixo, mas não menos importantes, a Dona Leopoldina e o José Bonifácio. Esses são a tríade assim, mais conhecida desse. E muito batido nisso, em função do grito, enfim, do Dom Pedro. E eu queria que saísse desse eixo, contasse o que havia por trás das margens do Ipiranga. Como ele chegou até a beira do Riacho Ipiranga, como ele chegou em São Paulo, que era uma viagem que quase não se falava, não se tem bibliografia a esse respeito, é muito pouco. Mesmo quem é biógrafo dele ou quem trabalhou com Dom Pedro I dedicou a essa viagem linhas. Eu digo, opa, acho que é um material que pode ser explorado. Aí fui atrás de registro, todo o livro, As Margens do Ipiranga, que a gente está lançando esse ano, agora em setembro, todo ele é baseado em fonte original de época, jornais de época, cartas, decretos oficiais do Estado brasileiro, ou então registros de viagens de viajantes, naturalistas. Tinha gente acompanhando ele, fazendo o diário dele? Sim. A gente não tem o diário, né, que até era algo comum da época, mas a gente tem 4 testemunhas oculares que deixaram registrado alguns pontos da viagem. O que nós fizemos foi refazer a viagem. Eu estive em Santos e São Paulo, percorri um trecho da famosa calçada do Lorena, que é a estrada que ele desce até Santos no dia 5 de setembro, e no retorno ele passa por ela também, com a famosa indisposição intestinal, a desinteria que ele estava, e lá no Planalto, então, às margens do Ipiranga, ele faz a proclamação. Então eu fiz esse trajeto e tentei me cercar, além dos relatos que a gente já tinha, que são pequenos, do padre Belchior e dos comandantes da guarda de honra que acompanhavam. Ele era acompanhado por um grupo pequeno de criados e alguns soldados, não mais do que 40 pessoas o acompanhavam, para o imperador que estava longe da capital, enfim, era um grupo bastante pequeno. Então, basicamente, saiu todo mundo ali no quadro do Pedro Américo. Sim, ele reproduz boa parte do pessoal que está ali. Já era um povo ali bom, mas então era só aqueles ali mesmo. Era só aqueles ali mesmo. Ele estava, bem dizer, escondido, né? Não tinha chegado à capital ainda, ele está retornando de Santos, quando ele quando ele recebe as cartas da Dona Leopoldina e do Bonifácio, dizendo que o Brasil seria recolonizado. Essas notícias que chegam de Portugal, haviam chegado de Portugal há pouco tempo. Por isso, no dia 2 de setembro, o que o pessoal hoje confunde muito, né? Tem gente que diz que a Dona Leopoldina foi quem separou o Brasil. Não, calma. Não é bem assim Não também. é bem assim. Ela preside o Conselho de Estado, enfim, no dia 2, realmente, e ela é importantíssima, porque ela encampa a ideia, ela se apropria dessa ideia de separação de Portugal muito tempo antes de Dom Pedro I. Mas ela era esposa e cabia, naquele momento, pelo status da situação política e social da época, ela precisava se reportar a ele, ao marido. Então, ela preside o Conselho, ela quem está no comando do país naquele momento, mas ela não decreta nada. Ela escreve uma carta recomendando ao Dom Pedro, pelo que o Conselho decidiu e pelo que ela, como esposa, e como o homem sábio, que é o Bonifácio, que ele recomenda que ele faça a separação. São as cartas que ele recebe, então, no dia 7, quando ele está voltando de Santos, já tinha passado pela calçada do Lorena, está chegando em São Paulo, ficava a 4 quilômetros da cidade, né? Hoje está no meio da cidade de São Paulo, no museu que foi recentemente inaugurado, mas ficava a 4 quilômetros da cidade. Então, ali ele recebe as cartas, numa situação difícil, né? Ele está com essa desinteria, e aí o padre Belchior, que é um dos que fazem o relato, teria lido as cartas para ele, e ele, tomado pela agitação, que era propícia da personalidade dele, ele era muito imperativo, ele faz, então, decreta ali mesmo que o Brasil está separado de Portugal, faz aquele famoso grito, independência ou morte, que nós não temos provas, mas é muito provável que fosse uma senha da maçonaria, né? Essa independência ou morte é uma das divisas da palestra do apostolado, que era um grupo à semelhança da maçonaria, que era coordenado pelo Bonifácio. Então, provavelmente é uma senha em que ele
quando dissesse isso, uma série de medidas fossem tomadas para que o Brasil fosse entrar em guerra com Portugal, como de fato entrou. Então, assim, a gente tentou no livro, acho que a gente conseguiu fazer, eu fiquei muito contente com o resultado do livro, da pesquisa, e depois quando a gente vê ele impresso e publicado, né, e com muitas imagens, de fazer isso, de reconstruir, de mostrar para o brasileiro de 2022 o que era o Brasil de 1822, de 2 séculos atrás. Por mais que pareça, para quem está acostumado a ler, assim como a gente, e tu, e a gente fala de história, as pessoas têm uma noção melhor. Mas muita gente ainda não se dá conta de que 2 séculos atrás nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefone, não tínhamos nada. A correspondência era feita por carta. A carta que a dona Leopoldina envia para ele, do Rio a São Paulo... Não tinha Correios brasileiros. Não tinha Correios brasileiros. O Brasil foi o 3º país do mundo, lá Dom Pedro II que fez. Né? E é o Paulo Bregaro, que é que recebe as cartas e a incumbência de entregar ao Dom Pedro I. Ele faz a viagem do Rio de Janeiro até onde o Dom Pedro estava em 5 dias. Ele voa para a época, 5 dias. Hoje a gente faz a ponte aérea Rio-São Paulo em 1 hora. Então, para vocês terem uma ideia de quanto é isso, a gente precisa pensar o Brasil nessa situação, nesse contexto. E é isso que eu tentei fazer no livro. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, que hoje é uma das maiores cidades do mundo, ela tinha, então, menos de 7 mil habitantes. Nem um quarteirão da cidade é hoje. Então, assim, é uma outra época bastante difícil. A calçada do Lorena que nós percorremos, que era feita, esse caminho, tanto a descida quanto a subida... Imagina subir ou descer. Era feito com mulas, e aí a gente pode até falar sobre o quadro, né, dele estar usando um cavalo. Todos os relatos da época falam sobre a mula, a famosa besta baia gachada, que é uma muara, era o animal propício para o transporte, a subida e a descida da serra. A estrada tinha 180 curvas. Ela era bem sinuosa e ela acompanha o que depois viria a ser a Estrada Velha de Santos, onde, né, a gente conhece pela célebre música do Roberto Carlos, né, e hoje faz parte do Parque Caminhos do Mar. Era um trajeto já bem antigo, desde o século XVI, que os jesuítas e os indígenas já percorriam, e ela foi construída no final do século XVIII, ela foi concluída em 1792 pelo governador de São Paulo, Bernardo José de Lorena. Por isso, calçada do Lorena, foi calçada, com parapeitos, enfim, como muito elogiada pelos viajantes. Não foi construída para Dom Pedro. Não. Coisa que nós vimos depois sucessivas vezes ao longo do reinado de Dom Pedro II. Sim, também, ela foi ampliada, melhorada depois com Pedro II. Né? E, então, é esse trajeto que ele percorre, na descida até Santos. Muita gente diz também, isso também é infundado, eu falo no livro sobre isso, o fato de ele ter, e isso ocorre muito na maçonaria, entre os grupos maçônicos, de que ele teria ido a Santos porque lá era a terra E quem assim, primeiro escreveu sobre isso e disseminou essa ideia foi o Vasconcelos Drummond, que era um conselheiro, muito amigo do Bonifácio, que teria dito que o Dom Pedro teria ido a Santos porque ele queria proclamar a independência lá. Isso não encontra fundamento nenhum em documentos nem na situação. Porque se ele fosse proclamar a independência em Santos, ele teria feito quando chegou. E foi bem recebido, né? Ele chegou onde mais ou menos hoje é o Museu do Café. Ele desceu a calçada do Lorena, depois de Cubatão pegou uma barca, da barca de Cubatão até Santos. Ele teria feito essa proclamação ali, né? Num momento mais formal. Não quando estava voltando da cidade, isso não justifica. Então são alguns dos mitos que a gente tenta desconstruir, assim, esclarecer, na verdade, no livro sobre a viagem, é isso. É uma viagem que foi bastante longa. Ele começa a viagem no dia 14 de agosto. Ele deixa a dona Leopoldina no posto de regente, né? E chega em São Paulo no dia 25 de agosto. Faz uma série de medidas. A ideia da viagem era buscar apoio dos paulistas. Ele já tinha feito uma viagem anterior a Minas Gerais pelo mesmo motivo. O Brasil, naquela época, Rodrigo, e quem nos acompanha, ele estava desde janeiro em ebulição política. Desde antes já, né? Quando Dom João VI retorna. Quero saber dessa história de janeiro. E o livro ele começa falando sobre isso. Começa sobre o dia do Não é sobre aqueles dias ali que antecedem
exatamente, né, em poucos dias que antecedem a proclamação da independência, mas lá o dia do fico. Sim. E a influência do positivismo, né, dentro de todo o governo, de toda a política, talvez, ocidental na época. Na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso com o Rodrigo Trespa. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro, sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo, aprendo e me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o escritor Rodrigo Trespa, no oferecimento de Mercator, feiras e eventos, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, INH, que você vive o conhecimento, e Locfer Fechaduras e Acessórios. Rodrigo, antes da gente falar sobre o dia do fico e a importância real disso, e o quanto tudo isso não tem um pouco de jogada ensaiada também, quero ouvir tua opinião e as fontes que tu conseguiste chegar. Fala um pouquinho para nós, tu falaste antes da maçonaria, né? De que forma estava impregnado na política local e ocidental o positivismo, as ideias de Comte, o que já tinha naquela época, o quanto eram as lembranças anteriores a esse forte movimento da maçonaria? O positivismo ele se fortalece um pouco depois, né? Mas, então, Augusto Comte eu acho que é quase contemporâneo. Isso, ele tem uma forte influência do iluminismo, da Revolução Francesa. E as ideias de liberdade, igualdade, que são divulgadas pela Revolução Francesa, elas chegam ao Brasil no final do século XIX pelos maçons, aqueles estudantes, filhos de abastados, comerciantes, enfim, brasileiros que haviam ido para Lisboa, para Coimbra, Montpellier, na França, estudar, e ao retornarem ao Brasil voltam com essa influência da ideia né, que o iluminismo traz, de igualdade, de libertação. 100 anos depois, então? Não. Final do século XIX, tu Final do século XIX. E 100 anos depois, a Revolução Francesa. Não, a Revolução Francesa é do século XVIII. Desculpa, do século XVIII. Final do século XVIII. Final do século XVIII. Tá bem. Então, contemporâneo naquele momento. Exatamente. Aconteceu junto. Exatamente. Então, por isso que a gente tem uma série de rebeliões no Brasil, pré-independência, que são a própria Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana e outros movimentos de Bahia, a sedição baiana, de cunho separatista e muito fortemente republicano. Perfeito. Essa ideia era muito forte com o republicano. No Brasil tinha dois grupos maçônicos, né? Aqueles que defendiam a monarquia constitucional e aqueles mais ligados à república. No Rio de Janeiro, Bonifácio era ligado à monarquia e o Gonçalves Ledo à ideia de república. E eles são
quase todos os atores principais desse movimento, que vai separar o Brasil de Portugal, estão ligados de algum modo à maçonaria. O principal deles, José Bonifácio, para mim é o grande artífice da independência, é ele porque basta lembrar para as pessoas que o Dom Pedro tinha de 23 para 24 anos. Era um jovem, tinha tido uma formação muito informal. Ele gostava muito de música, tocava vários instrumentos, mas assim, não tinha uma formação diplomática e política consistente, né? Então ele foi muito influenciado pelo Bonifácio. Todos os eventos, depois que quando o Dom João VI volta para Portugal, porque as cortes portuguesas exigem o seu retorno. As cortes portuguesas são a Revolução Francesa portuguesa com atraso, digamos assim, né, de algumas décadas. Quando o rei volta para Portugal e deixa o Dom Pedro aqui, as coisas começam a tomar um movimento mais... Já havia um processo de... O Brasil vai se constituindo enquanto Estado, com a vinda do Dom João VI, e quando ele deixa o Brasil, começa a haver um movimento autonomista que vai desencadear o 7 de setembro. As cortes chamam o Dom Pedro de volta, querem que ele volte, né? A partir de 21, enfim, ele começa a contemporizar, ele não sabe bem o que fazer ainda, não há uma ideia de separação, há uma ideia de igualdade, de manter o Brasil como ele era, né? Reino Unido, Portugal e Algarves. Mas a partir do final do ano de 21, então, quando se organiza o FICO, que acontece em 9 de janeiro, ele vai dizer FICO, né, diga ao povo brasileiro que FICO, e muito influenciado pela Dona Leopoldina também. Quando tu diz se organiza, é porque aquele momento foi estruturado para que acontecesse. Sim, ele foi feito abaixo-assinado para que ele ficasse, enfim. Ele foi convencido de que havia um movimento no Brasil que queria que ele ficasse aqui, queria que ele fosse governante. O grande receio dele era retornar a Portugal e poder perder o trono de Portugal, porque estava sujeito às cortes, e também perder o Brasil. Então, o grande impasse, quando começa 1822, é como eu fazer para me manter no poder, tanto aqui ou, se possível, em Portugal, porque ele era herdeiro do rei de Portugal. Tem registro, de alguma forma, dessas reminiscências dele? Muitas trocas de cartas que a gente apresenta no livro com o pai, que a gente consegue extrair isso, ele está contemporizando. Ele fala em várias cartas, por exemplo, em agosto, ainda antes de deixar o Rio para ir até São Paulo, ele diz que o Brasil é um país de primeira grandeza e Portugal não. Então o Brasil precisa ser igual a Portugal, não o contrário, nunca para baixo, né? É uma demonstração que a gente vai vendo nas cartas que há essa ideia de... Só que ele precisa fazer isso com calma, para que o Brasil não se separasse em várias províncias, como havia acontecido com a América Espanhola. Perfeito. E aí, por isso, a partir do dia do FICO, ele tem a expulsão das cortes, das tapas portuguesas, né, a divisão auxiliadora, em fevereiro. No dia 13 de junho, tem que os jornais da época apontavam como um fato marcante, que é a convocação de uma Assembleia Constituinte. E ele mesmo dizia, os jornais da época falavam sobre isso, quando se convoca uma Assembleia Constituinte independente de Portugal, o Brasil já é um país independente, a partir de junho, 13 de junho. Depois, há os manifestos que ele faz, às nações estrangeiras e ao Brasil em agosto. Então, assim, é um movimento em que ele vai dando um passo de cada vez, precisa sentir essa situação comunitária. Por isso que ele tem... Tipo assim, o Dom João VI, gato subiu no telhado. É isso? Vai para a piadinha que ela vai preparando até dizer, exatamente. Acabou. Por isso que ele teve em Minas, porque havia um rumor de que Minas poderia fazer uma nova... e se separar do Brasil. Ele vai até Minas, consegue apoio dos mineiros. São Paulo, a mesma coisa. Havia um movimento no começo do ano que havia balançado o governo em relação a ele. Ele vai até São Paulo, então, para buscar esse apoio. Qualquer vai é 45 dias, 45 60 dias. Ele foi em 12, 13 dias, fica uns tempos lá de volta, é um mês de viagem. Ele percorreu 1.400 quilômetros nessa viagem. Então, assim, ele está sentindo a situação para, quando fizer a separação formal, não ter o perigo de, por exemplo, ele se indispor com Portugal, com as cortes e com o pai, e perder o reino, o trono do Brasil também. Então, ele se certifica muito bem de que ele vai ser... Tanto que quando ele faz o 7 de setembro, o grito, ele retorna para o Rio, faz a aclamação no dia 12 de outubro, depois a coroação no 1º de dezembro, e antes dessas datas, são cartas que são enviadas para as câmaras municipais, perguntando que deem referendam, né, a independência e que apoiem ele. Então, assim, tudo é feito para que ele realmente fique no posto de chefe de Estado
e não perca esse posto. Essa tentativa de uma unidade vem dele, então. Vem do grupo que o cerca, né? Certo, mas ele provoca ela. Sim, sim. Ele é o principal, ele é o líder político, né? Ele é orientado pela dona Leopoldina, que também era tinha uma boa formação, ao contrário dele, e pelo próprio José Bonifácio. Mas é óbvio que ele que toma as decisões, né? Ele que faz esse tipo de... Ele que tem que tomar a iniciativa, porque ele era o príncipe regente. E aí o Brasil nasce, então, em torno dessa monarquia constitucional hereditária, que para muitos é estranho, né? Porque ele se separa de Portugal e mantém... o pai dele é o rei de Portugal, a filha dele, a Dona Maria da Glória, vai ser a rainha de Portugal, como Dona Maria II. Ele consegue estabelecer esse contato, vai ser acusado durante um tempo, depois... mais para o final da década de 20, ele vai acabar sendo quase que expulso do Brasil em 31, quando ele abdica, né? Mas ele consegue deixar o Brasil unido, com as províncias unidas, sufoca os movimentos republicanos, mantém a Casa de Bragança com a coroa no Brasil, através do Dom Pedro II, e também em Portugal, com a Dona Maria II, que havia casado com o irmão dele, ele depois volta a Portugal, há uma guerra entre irmãos, ele derruba o irmão do poder e entrega o trono à Dona Maria II. Uma guerra realmente fratricida, exatamente, né? E ele sai herói de dois mundos, Rodrigo. Ele tinha, para mim, assim, o que a gente... Eu não gosto de julgar as coisas com o olhar de hoje, né? Óbvio que ele tinha muitos defeitos, talvez... Aquela história de namorador é tudo verdade mesmo. Ele era realmente bastante... Ele deixou um filho em cada lugar onde ele ia. Mas, assim, ele tinha... esse ímpeto que é próprio dos grandes líderes, né? Essa vontade de fazer algo, mesmo que ele não tivesse a preparação para isso. Tanto que ele foi um líder aqui no Brasil, acabou mesmo ainda jovem, e depois vai se destacar em Portugal como líder militar, porque ele vai armar um exército para combater o irmão, que é absolutista, vai derrubar o irmão e vai impor também o liberalismo em Portugal. E curioso que ele era liberal em Portugal e aqui também se dizia liberal, mas ao mesmo tempo ele quer o liberalismo e, ao mesmo tempo, ele quer a liberdade e também derruba a nossa primeira Constituinte, que é a de 23, que talvez, ao meu ver, foi a chance que o Brasil teve de mudar muitas coisas, entre outras coisas, a chaga que o Brasil tem no século XIX, que é a escravidão, né? Poderia ali ter solucionado, não digo por inteiro, mas dado um passo importante, né? Abolindo a escravidão. Não é feito isso, e uma série de outras medidas que são propostas não passam. Ele derruba a Constituinte em 23 e impõe depois a nossa primeira Constituição, e por isso que ela é chamada de a outorgada, né? A Constituição que ele impõe. Mas ele era um cara, assim, de sua época, e é um líder, a gente não pode negar, como eu disse, é um jovem, impetuoso, mas para fazer o que ele fez e para estar à frente do que ele estava, tinha que ter esse temperamento realmente para a época, né? Que ele tinha. Senão não teria feito. E a história da dívida brasileira, do nascimento da dívida brasileira? Nasce com ele. Por um lado, né? E por outro, a garantia da riqueza para o capital, né? Para os grandes fazendeiros da época, o que faz com industriais que nasciam na época. É o que faz com que ele O Brasil não tinha indústrias ali, né? Não, mas começa a ter a partir daquele momento. Né? A dívida nasce com ele, porque ele faz um acordo com o pai. Portugal reconhece a independência do Brasil em 1825, desde que o Brasil pagasse uma dívida para Portugal, de indenização. Essa dívida vai para Portugal e Portugal paga uma dívida para a Inglaterra. Como devendo para os ingleses. Né? Os ingleses sempre nessa época bem influentes. Né? Então, chamava Banco Mundial na época ainda não. Não. Eles tinham muita força e financiavam muito. Tinha um tratado desde o século XVIII com Portugal que eram muito próximos. Haviam trazido a família real para cá, né, salvando a monarquia portuguesa das garras de Napoleão. Levaram depois o Dom Pedro de volta, deram apoio para ele. Então, assim, tinha uma ligação muito grande com a Inglaterra. E a dívida nasce aí. A Constituição, ela não tem a abolição da escravatura, por justamente isso que tu falou. Esse grupo político que toma o poder, né, que ascende no Brasil como primeira estrutura política do Estado. Os primeiros aristocratas. Né? Eles tinham a escravidão como sustentáculo. Vou te convidar
para a gente seguir conversando isso num outro programa, pode ser? Claro. Mas esse programa a gente vai gravar agora, a gente vai dar sequência ao programa de agora, então vamos rodar a nossa vinhetinha aqui e a gente volta para que amanhã a gente esteja junto aí na telinha com você, conversando mais sobre o bicentenário da nossa imigração alemã. Ainda não, né? Vou falar hoje só, ainda não. Daqui a 2 anos, sim, o Rodrigo tem muita história em relação a isso. 200 anos de independência do Brasil. A gente já começou falando, ó, essa independência que não é bem independência ali, porque ali já começa também as nossas dívidas e somando com um monte de coisa que nós vamos conversar no segundo programa.